Oi, gente, tudo bem? Mais um dia. Hoje a gente continua com Marcos, né? Capítulo 3. A reflexão diária hoje fala a respeito de algumas mensagens que Jesus teve a oportunidade de transmitir para o público dele, né? Dentre eles, alguns líderes, é claro. Bem, a gente vê que o capítulo 3 é cerceado de várias mensagens, várias lições que Jesus tenta ensinar ao povo. E a primeira lição do capítulo 3 a gente observa a respeito de fazer o bem no dia de sábado. Hoje, às vezes, há muita controvérsia quanto a isso, né? Pode-se fazer o bem ao sábado? O dia de sábado é um dia onde nós devemos fazer o bem ao próximo? Bem, Jesus exemplificou isso com a cura desse homem que tinha uma mão atrofiada. E diante dos líderes ali, todos eles, dentre eles fariseus, né? Inclusive os herodianos, né? Que estavam ali. Jesus, ele, com essa ação de cura, de libertação, de transformação fisicamente daquele homem, deu a resposta àqueles homens a respeito do verdadeiro significado do sábado. Hoje, infelizmente, muitos também deturpam, alteram o significado desse dia. Querem colocar julgos ou querem colocar tantas coisas sobre as pessoas que, ao invés do sábado ele ter um significado de memória, de lembrança daquilo que Jesus fez, que Deus fez pela raça humana, pelas criaturas, criação, se torna um dia pesado, um dia onde as pessoas querem que passe rápido porque não aguentam mais tantas coisas a realizar. E Jesus, ele deu uma ressignificação nesse dia com esse ato de cura, de transformação, de libertação, de empatia, de toque, de cuidado com as pessoas, com esse homem. Além disso, Jesus, ele também realiza a escolha dos seus discípulos, dos seus apóstolos. A gente observa que Jesus, ele tinha a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. E quando ele chama cada discípulo, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, né? Tiago, Tadeu, Simão, Zelote, e o único que acabou querendo entrar nesse grupo foi Judas Iscariotes, que Jesus não chamou. Mas nós vemos que Jesus, ele escolheu esses homens, mas antes dele escolher esses homens, como sempre era de costume, Jesus, ele foi e ficou em oração durante toda a noite para que o Pai pudesse ajudá-lo a escolher de maneira sábia. Hoje, quando nós vamos tomar qualquer decisão real que venha trazer mudanças à nossa vida, à nossa carreira, ou inclusive aquilo que nós devemos tomar como linear para obter outras coisas lá na frente, como uma família ou uma profissão, um aprendizado, às vezes a gente esquece de que Jesus, Deus, ele pode nos ajudar quanto a isso, pois ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe qual é o melhor para mim e para você. E às vezes a gente negligencia, omite em verbalizar isso diante das nossas orações ao grande eu sou. Aquele que na lição dos adultos dessa semana tem colocado que libertou o povo, que abriu o mar vermelho, que alimentava o povo com maná, que pela rocha que não havia nenhum lençol freático ali, o próprio Jesus jorrava a água da vida para o povo. Esse mesmo Deus, ele também deseja hoje fazer mudanças, guiar nossas vidas, abrir as portas, as comportas do céu, derramar bênçãos sem medidas, guiar as nossas vidas, nossas decisões. Às vezes a gente está enfrentando lutas, ele também está ali para nos ajudar, como diz lá em Salmos 23, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
E nesse momento difícil de escolha, ele orava ao Pai, e o Pai, juntamente com a missão na qual foi imbuída ele escolheu cada homem. E Deus, ele conhecia a personalidade, Deus, ele conhecia o contexto histórico desses homens que haviam sido criados, mas Deus, ele chamou homens incultos, homens que não tinham tanta habilidade, homens que, apesar de tudo isso, apesar de toda a cultura, a ausência de cultura, Deus, ele foi lapidando quando você lapida um diamante bruto, ele foi transformando esses homens. Da mesma maneira, hoje, ele necessita que nós também permitamos que ele lapide nossas vidas. Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, eu não tenho nada a oferecer a Ti. Mas saiba que Ele conhece os nossos dons. Ele sabe e conhece as nossas atribuições. Ele sabe e conhece aquilo que a gente pode oferecer de melhor. E Ele, como o Deus Criador, que sabe todas as coisas, que conhece essa máquina, o nosso corpo, como ninguém, Ele sabe muito bem como utilizá-la. Então permitamos isso. Permitamos que Ele lapide esse diamante bruto, que é você e eu. Um ótimo abraço. Shalom, shalom.